Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Alexandre do Grupo 5 e vou apresentar um pouco sobre o sangue e a função bioquímica de suas principais estruturas. Esse trabalho tem como principal intuito apresentar uma breve revisão sobre as proteínas, explicar a composição do sangue e demonstrar algumas de suas principais estruturas e suas respectivas funções bioquímicas. Para começar a introduzir o assunto, é válido revisar um pouco sobre as proteínas, as quais possuem um papel importantíssimo nas tarefas exercidas pelo sangue. Um organismo animal necessita que diversas funções sejam realizadas em seus sistemas, e como toda função necessita de um agente, o organismo desenvolveu seus próprios trabalhadores, que são conhecidos comumente como proteínas. As proteínas são, de forma geral, o principal agente trabalhador do organismo. São elas que irão realizar todas as funções intracelulares e extracelulares. Estas são importantíssimas quando tratamos de reações de regulação, coagulação, transporte e defesa do organismo, dentre outras diversas atividades não destacadas. As proteínas podem ser classificadas em dois grandes grupos, as globulares e as fibrosas. As proteínas globulares formam estruturas com formato esferoide. Nesse grupo são encontradas importantes proteínas, tais como as enzimas e anticorpos. Já as proteínas fibrosas organizam-se em formas de fibras ou lâminas, e as cadeias de aminoácidos ficam dispostas paralelamente, diferentemente das globulares, as quais se apresentam pouco solúveis em água. As proteínas podem se apresentar em 4 diferentes formas de estruturação: primária, que basicamente se trata da estrutura linear de aminoácidos; secundária, correspondendo ao primeiro nível de enovelamento helicoidal da proteína, a qual podemos encontrar em 2 diferentes conformações mais comuns, em formato alfa-hélice e em beta-folha. A terciária se trata do segundo nível de enovelamento da proteína, onde a cadeia polipeptídica irá assumir uma forma tridimensional específica, devido ao enovelamento global da mesma. E por fim, encontramos a estrutura quaternária, onde serão encontradas 2 ou mais estruturas terciárias conectadas, podendo estas serem idênticas ou diferentes. O sangue é um tipo especial de tecido conjuntivo, que se destaca por se apresentar como um fluido de cor vermelha e viscoso. Caracteriza-se por apresentar uma matriz líquida, onde se encontram suspensos os seus elementos celulares. Essa substância é composta basicamente por plasma, leucócitos, eritrócitos e trombócitos, que são os glóbulos brancos, as hemácias e as plaquetas, respectivamente. O sangue animal, juntamente com o coração e os vasos sanguíneos, compõem o que chamamos de sistema circulatório, e é importante destacar que este possui significativas funções no organismo, ainda mais quando tratamos sobre o transporte de oxigênio e de nutrientes para todos os sistemas que o compõem. Esse fluido, com diversas responsabilidades, é produzido principalmente através da divisão de células-tronco, e esse processo ocorre naturalmente na medula óssea. O sangue é composto por diversas estruturas e tem importantes funções dentro do corpo, as quais, como previsto anteriormente, necessitam de agentes específicos para a realização dessas funções. Dentre esses feitores, podemos destacar alguns mais importantes. Como, por exemplo, os leucócitos. Estes possuem grande importância em um corpo animal quando discorremos sobre suas funções imunológicas. Esse tipo de célula pode ser dividido em 5 diferentes tipos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Os leucócitos, no geral, exercem diversas funções para eliminar um agente estranho do organismo. Estes podem ser sintetizados na medula óssea juntamente com as hemácias, ou nos linfonodos, e são os principais agentes do sistema imunológico. Sua principal função é erradicar quaisquer tentativa de invasão, como, por exemplo, a inoculação de substâncias tóxicas, uma invasão viral, doenças inoportunas, dentre outros agentes infecciosos. Cabe destacar que os leucócitos apresentam proteínas que atuam como marcadores de identidade celular. Nos humanos, trata-se do sistema de antígenos leucocitários, em inglês Human Leukocyte Antigen, que é capaz de identificar corpos estranhos e impedir que esses se espalhem pelo organismo. Levando todas essas informações em consideração, podemos encontrar 2 tipos de leucócitos em um organismo: granulares e agranulares. Dentre os agranulares ou agranulócitos, encontramos os linfócitos, que são um tipo de leucócito esférico e com um núcleo volumoso,
os quais podem ser classificados em linfócitos B e linfócitos T, onde os linfócitos B ou maduros são responsáveis pela resposta imunológica, produzindo assim anticorpos, e os linfócitos T são responsáveis pela estimulação ou regulação dos linfócitos B. Estes também apressam a resposta imunológica e induzem o processo de morte celular programada, dentre outras funções. Temos também os monócitos, que são grandes leucócitos, os quais possuem intensa ação fagocitária e se concentram em regiões com foco de infecção. Estes possuem uma resposta mais demorada quando comparado aos neutrófilos, porém, possuem vida útil maior. Dentre os granulares, ou granulócitos, encontramos os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos são aqueles os quais encontramos em maior quantidade no corpo. Estes possuem um núcleo com a presença de 3 a 5 lóbulos e se destacam por seu grande poder fagocítico. Os eosinófilos apresentam um poder fagocítico parecido com os neutrófilos, porém em uma escala menor e mais lenta. Estes possuem 2 lóbulos em seu núcleo e representam de 2 a 4% dos leucócitos totais do organismo. Além desses dois, os basófilos, que são mais volumosos e possuem formato irregular. Estes caracterizam-se por produzir 2 proteínas, histamina e heparina, que são responsáveis pelas ações vasodilatadoras e anticoagulantes, respectivamente. Fazendo parte também dos componentes sanguíneos encontramos as plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos anucleados presentes no sangue e são produzidas a partir de mastócitos na medula óssea. Essas são um importante agente na coagulação e correspondem a menos de 1% do sangue. As plaquetas são ativadas em caso de ferimentos, liberando uma enzima denominada tromboplastina, que será responsável pela coagulação e formação do tampão. Apesar de apresentar uma estrutura granular, quando observada em microscopia, as plaquetas possuem um formato discoide complexa, onde podem ser observadas 4 diferentes zonas. A zona periférica, a qual inclui as membranas interna e externa, e estruturas estreitamente associadas, como um sistema de canais conectados à superfície, denominado Sistema Canicular Aberto, ou SCA. O SCA é responsável pela troca de moléculas com o meio externo, na qual ocorre uma significativa liberação de diversas moléculas após a ativação das plaquetas. Esse processo é denominado secreção plaquetária. De acordo com a literatura, tal reação de liberação de conteúdo dos grânulos ocorre sem lise celular e com manutenção da integridade da membrana, apesar de haver mudanças em suas características. A membrana da plaqueta é rica em glicoproteínas, que servem como alvos para as reações de adesão ou como receptores, desencadeando a ativação plaquetária. Na zona periférica se encontram também os fosfolipídios de membrana, importantes para a coagulação, visto que proporcionam adesão à superfície sobre a qual agem. Estes podem ou não ativar alguns de seus fatores. Esses fosfolipídios servem também como substrato para a produção de ácido araquidônico e, consequentemente, de tromboxano A2, que é um potente antagonista da agregação plaquetária e da vasoconstrição. A membrana da plaqueta, estimulada por sinais da superfície, pode gerar ainda diversos sinais químicos internos. Temos também a zona sol-gel, a qual se encontra abaixo da zona periférica e é composta de citoesqueleto, que fornece a sustentação para a forma discoide da plaqueta, e do sistema contrátil, que sob ativação permite a mudança de forma discoide, o prolongamento de pseudópodos, a contração interna e a liberação dos constituintes granulares. Os grânulos plaquetários contêm entre 30% e 50% do conteúdo de proteína total da plaqueta. De forma interessante, o citoesqueleto parece orientar e centralizar os grânulos para a liberação do conteúdo através do sistema canicular aberto na zona periférica. Esse evento difere da exocitose clássica por células nucleadas, que ocorre diretamente via fusão de grânulos com a membrana plasmática. Apesar da mudança de forma das plaquetas, a literatura tem sugerido que a fusão de membrana seria um evento crítico também para elas. Essa fusão ocorreria através da atividade de uma maquinaria formada por proteínas da superfamília denominada proteínas NEM sensíveis ligadas a receptores proteicos, SNR. Além disso, um conjunto de proteínas chaperonas que se ligam e modulam a atividade da proteína SNR também atuaria facilitando a fusão membranar. Encontramos também a zona de organelas. Essa região consiste basicamente de grânulos alfa, grânulos densos e componentes celulares. Dentre os grânulos alfas, encontramos proteínas adesivas, fator de von Willebrand,
trombospondina, vitronectina, fator de crescimento derivado de plaquetas, fator IV, fatores de coagulação e inibidor do ativador plasminogênio. Dentre os grânulos densos, encontramos o trifosfato de adenosina, ATP, difosfato de adenosina, ATP, serotonina e cálcio. E, nos componentes celulares, encontramos os lisossomos e a mitocôndria, que além de conter ATP e ADP, também participam dos processos metabólicos da plaqueta e armazenam enzimas e outras moléculas críticas para a função plaquetária. E por fim, encontramos o sistema membranar. Essa zona inclui o sistema tubular denso, onde se encontram concentrados o cálcio, importante para desencadear os eventos contráteis, e os sistemas enzimáticos, que são envolvidos na produção de síntese de prostaglandinas. É importante destacar que as plaquetas, juntamente com os fatores de coagulação e os fatores fibrinolíticos, compõem o sistema hemostático, exercendo sua função com gasto de ADP. E por último, dentre os componentes sanguíneos, temos as hemácias, também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. São células compostas por moléculas de hemoglobina, proteína essa responsável pela cor vermelha do sangue. Elas correspondem a cerca de 42 a 47% do volume do sangue. As hemácias são células que reúnem certas características que as distinguem das outras que compõem o organismo, pois apresentam dois períodos marcadamente distintos em sua evolução. Um período intracelular ósseo, em que se apresenta como célula nucleada, podendo ser um pró-eritroblasto e eritroblasto, cuja maturação leva cerca de 14 dias, e o período extramedular, onde se apresenta como célula anucleada, reticulócito e eritrócito, vivendo cerca de 120 dias na circulação periférica. Sua principal função é transportar o oxigênio do pulmão para os tecidos e transportar o gás carbônico dos tecidos para o pulmão. Durante sua vida, as hemácias passam por diversas mudanças as quais possibilitam suas funções. Uma das modificações mais marcantes é a mudança conformacional exercida para expelir o núcleo juntamente com outras organelas. Além disso, essa célula magistralmente suprime a mitocôndria, eliminando a respiração celular, a realização do ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, fazendo com que as hemácias não consumam mais oxigênio, passando a desempenhar eficientemente sua função principal, que é a de transporte dos gases oxigênio e carbônico, fora o tamponamento de íons de hidrogênio. A eritropoiese é o nome dado ao processo cujo sintetiza e matura as hemácias. Sabe-se atualmente que esse processo é dependente da ação da eritropoetina, que se trata de um hormônio glicoproteico produzido pelas células justaglomerulares renais. Esta célula possui sensibilidade ao nível de oxigenação no sangue. Logo, quando há uma hipóxia renal ou uma anemia, por exemplo, observa-se aumento dos níveis de eritropoetina no sangue, a qual entra em ação em busca de melhora no transporte de oxigênio. É possível, então, observar a correlação entre esse hormônio e a produção das hemácias na medula óssea. Sendo mais específico, se trata de uma relação estimulativa, onde a baixa de oxigênio estimula a síntese de eritropoetina. A hemoglobina é uma proteína com peso molecular de 64.500 Daltons, que se constitui no principal componente do eritrócito. É solúvel na água e formada pela união de uma proteína incolor, a globina, que por sua vez é constituída de dois pares de cadeias de aminoácidos, alfa e beta, e de um composto prostético corado, que possui 4 grupos, os quais contêm ferro e são chamados de grupo M. A hemoglobina é uma proteína com estrutura quaternária. O M é um grupo prostético que confere a cor avermelhada, sendo parte constituído por uma estrutura orgânica e por um ferro no estado ferroso. Graças à estrutura orgânica presente no M, o ferro não oxida quando se liga aos oxigênios, pois o grupo orgânico é quem se liga às moléculas de O2. O M é uma estrutura tetrapirrólica, possui 4 anéis pirrólicos ligados entre si por pontes de metano, e em sua região mais periférica, possui 4 radicais metilo, 2 vinilos e 2 propinonilos, arranjados de formas diferentes. No centro dessa formação de anéis está localizado o ferro. A M é uma estrutura plana. Devido à presença do ferro, são realizadas ligações a outros compostos por um terceiro eixo. A fórmula química do M é C34H32, ferro, N4 e O4. Sendo assim, são
34 carbonos, 32 hidrogênios, 1 ferro, 4 nitrogênios e 1 oxigênio. As globinas, divididas em alfa e beta, são cadeias polipeptídicas em estrutura de alfa-hélice. As subunidades alfa possuem 141 aminoácidos, enquanto as subunidades beta possuem 146 em cada uma de suas cadeias. Alguns dos benefícios de conter hemoglobina dentro das células, ao contrário de livre no plasma, são uma meia-vida maior, já que a hemoglobina livre no plasma possui a meia-vida de apenas algumas horas, a capacidade metabólica dos eritrócitos de manter o ferro ligado à hemoglobina em seu estado funcional e a habilidade de controlar a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, alterando as concentrações de fosfatos orgânicos, especialmente o 2,3-DPG. A principal função das hemoglobinas, bem como dos eritrócitos em geral, é transportar o oxigênio que parte dos pulmões para todos os tecidos que compõem os órgãos animais através do fluxo sanguíneo. O átomo de ferro presente no grupo M da hemoglobina é que impossibilita que ocorra esse transporte, pois é ele o responsável pela ligação com o oxigênio. Cada átomo de ferro ferroso pode se ligar a um átomo de oxigênio, portanto, cada hemoglobina consegue transportar até 4 oxigênios pelo corpo. Considerando isso, é possível inferir que qualquer deficiência que possa vir a ocorrer em qualquer um dos componentes presentes na hemoglobina, bem como qualquer deficiência numérica ou estrutural na própria ou nos eritrócitos, vai causar instabilidade no corpo, uma vez que vai afetar diretamente o transporte e o recebimento de oxigênio pelos tecidos. A pressão de oxigênio é necessária para liberar o O2 nos tecidos. A transferência se torna mais lenta à medida que a pressão atmosférica diminui, mas o organismo responde começando a produzir quantidades maiores de difosfoglicerato, 2,3-DPG. A enzima tem a capacidade de enfraquecer a ligação oxigênio-hemoglobina e permite que o oxigênio saia com menor pressão. Quanto mais elevada for a situação de hipóxia, menor pressão de oxigênio, mais 2,3-DPG será produzido, mantendo o processo de transferência do oxigênio para os tecidos. Portanto, essa enzima tem o potencial de deslocar o equilíbrio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, facilitando a liberação de O2 em tecidos onde há baixa pressão do mesmo. Enquanto nos tecidos com alta pressão de O2, como por exemplo os tecidos do pulmão, a molécula de 2,3-DPG é deslocada do centro da hemoglobina desoxigenada, facilitando a captação de O2. Com isso, eu termino de apresentar as principais estruturas sanguíneas e algumas de suas principais funções em um organismo. Este trabalho foi organizado pelos alunos Michele Guedes, Iago Paranhos, Jaiana Pereira e Thiago da Mata. As principais referências utilizadas se encontram na descrição deste vídeo. E para mais detalhamento e visibilidade, foi preparado um vídeo que será repassado logo a seguir. Obrigado por ter assistido.